Muito boa noite, bem-vindos a mais um Você Lei, como sempre, com o advogado Moisés Apsano. Boa noite, Moisés. Boa noite, Mário. Um dos temas em cima da mesa é exatamente o que está a suscitar alguma controvérsia entre os ilegais que trabalham neste país, como, por exemplo, quando aplicam para a residência permanente, sugerem que trabalham num sítio e depois vem-se a verificar que trabalham noutro e aí têm alguns problemas. O que é que está a acontecer em relação a esta matéria? O que está acontecendo é assim, muitas pessoas... Isto para alertar lá em casa aqueles que estiverem na mesma situação. Eu penso que esse é um tema muito importante. Pessoas todos os anos estão aplicando para a cidadania americana, mais do que nunca agora, por razão dos problemas que nós temos nesse país. E que acontece quando a pessoa dá entrada no processo da cidadania americana, eles têm que mostrar os impostos para os últimos 5 anos. Tudo bem. Mas o que acontece? Tem muitas pessoas que mentiram quando aplicaram para a cidadania americana. A primeira coisa, uma pessoa que fez o contrato de trabalho, ele fala que ele trabalha nessa padaria, mas na verdade a padaria é do cunhado dele. Ele nunca trabalhou. Mas ele recebeu o green card porque o cunhado escreveu uma carta que o trabalho está aí para ele. Mas ele nunca trabalhou. Agora passou 10 anos e ele quer dar entrada na cidadania americana. E o regulamento fala que só precisa 5 anos de impostos. Então ele pensa que ele está livre de problemas porque eles não vão olhar 10 anos atrás. E vai apresentar os últimos 5 anos de impostos numa outra empresa, que não a padaria, por exemplo. Isso é normal porque é tantos anos no futuro, você não precisa trabalhar naquela empresa que contratou, você não é um escravo. Mas o que acontece? O fiscal de imigração já sabe o jogo. Então ele fala, ok, tudo bonito, mas eu quero ver o imposto daquele ano, 10 anos atrás, quando você recebeu o green card. Agora, se você não trabalhou para aquela firma, não tem nada naquele imposto mostrando que você trabalhou. Não tem o W-2, não tem nada. Então, se o fiscal dá uma olhada e veja, você nunca trabalhou para essa firma? Então, o contrato de trabalho que foi feito para ele foi feito embaixo de um fraude. Porque a ideia era para ele trabalhar para a firma que contratou ele. E ele não trabalhou. Então, o que acontece? Eles mandam para a investigação e, no fim, recebem uma carta para apresentar na corte, porque eles querem tirar o green card deles para mentira e deportar. Um outro problema quase igual. Muitas pessoas receberam o green card através da anistia em 86. E muitos deles usaram a parte de fazenda. Eles falaram, eu trabalhei numa fazenda tanto e tanto tempo e por essa razão eu qualifico para essa anistia. Mas o que aconteceu? Desde a data que essa pessoa recebeu o green card até hoje, a imigração descobriu muitas dessas fazendas que são fraudulentas. Ou que não existem. Que não existe, era só como se chama, plot of land, só um pedaço de terra. E eles já fizeram casos contra esses fazendeiros e muitos foram na cadeia, perderam muitos problemas. E eles têm uma lista grande de todos. Agora, você falou que trabalhou nessa fazenda em 1986, 20 anos atrás, ou mais. Então, e dá entrada para a cidadania americana. O homem dá uma olhadinha e veja, recebeu o green card através da fazenda? Um minutinho. O mesmo nome. Então fala para ele, olha, nós sabemos que essa fazenda não era uma fazenda legítima, porque o dono foi na cadeia por 2 anos, por razão que era mentira. Então você nunca trabalhou. Me dá o seu green card. E a próxima coisa, ele está na deportação e perde tudo na vida aqui. Então, perante este cenário, os residentes legais que estão agora a aplicar para a cidadania americana, perante este cenário, o que é que devem fazer? Temer? Se cometeram alguma ilegalidade na contratação ou para a aplicação da residência permanente, não devem aplicar para a cidadania americana? Sim, tem que ser feito assim. Se tem qualquer dúvida que tem problema, tem que consultar com o advogado para averiguar se tem uma coisa que vai dar problema. Porque o que está acontecendo no meu escritório,
toda semana eu tenho pessoas que eu recomendo para não aplicar para a cidadania americana, porque eu sei que vai acontecer. Para mim é melhor continuar com o Green Card, com problemas pequenos que você tem com o Green Card, que não pode ficar fora do país mais de um ano, ou essas coisinhas assim, de que vai para a imigração e perder a sua vida aqui. E para quê? Para ser cidadão americano e poder votar. Mas, então, essas pessoas têm que tomar muito cuidado. E é bom para aplicar para a cidadania americana, mas não é bom se você pode perder tudo. Então, antes de dar entrada no processo de cidadania americana, é boa ideia para ter uma consulta com o advogado, para ele só ver que tudo está bonitinho e depois você pode dar entrada. Tenho uma pergunta para fazer de uma senhora que nos contactou. Casou-se com um americano há 3 anos. Ele é americano, ela conseguiu a residência permanente através do casamento com o americano. E ela pergunta que, se pela lei, ao fim de 3, como se casou diretamente com o americano, recebeu a residência por casamento com o americano, se ao fim de 3 anos poderá aplicar para a cidadania americana ou não? Sim, ou tem que esperar os 5 anos? Não. A lei é assim. Tem o mínimo tempo de residência com o Green Card para poder aplicar para a cidadania americana. Em quase todos os casos, é 5 anos, da data que você recebeu o seu Green Card até a data que você quer dar entrada no processo. Você tem direito de aplicar 90 dias antes, mas só isso. Mas se a pessoa casou com um americano e ainda está vivendo com esse americano, não só que casou com ele, mas tem que estar vivendo com ele, essa pessoa tem direito de aplicar em 3 anos, menos 3 meses, então em 2 anos e 9 meses pode dar entrada. Mas vamos estar claro na data que eles usam para contar esses 3 anos. A maioria das pessoas, por razão que eles estão casados menos de 2 anos, recebem no início um conditional green card, um green card provisório, válido por 2 anos. E depois de 2 anos tem que aplicar e mudar para um permanente. Quando você vai contar o tempo para aplicar para a cidadania americana, tem que usar a data provisório, não permanente. Então, normalmente o que acontece é assim, a pessoa recebe o green card provisório, espera 2 anos para dar entrada do permanente. Quando a pessoa dá entrada do permanente, demora 1 ano até que tenha a entrevista. Então, já acabamos os 3 anos. Naquele dia que eles vão na entrevista e o caso está aprovado, eles podem aplicar imediatamente para a cidadania americana. Um outro caso ainda, um filho maior de idade é americano, quer aplicar para a mãe receber residência permanente, mas por sua vez a mãe é casada e tem uma filha menor. E o esposo dela é ilegal também? O esposo é... Vamos supor que o esposo é ilegal. O filho é americano, tornou-se americano, quer agora aplicar para a mãe, para dar a residência à mãe. Para a mãe e a filha dela, que é a irmã dele. Não, é a mãe dele. A mãe e a filha da mãe. A mãe e a filha da mãe, que é a irmã dele. A irmã dele, ok. A filha da mãe é menor de idade. Entretanto, a mãe é casada. Assim que o filho aplicar para a mãe, automaticamente a filha menor, que tem 9 anos, 9, 10 anos, receberá também a residência permanente. E o marido dela? Ou são casos completamente diferentes? A resposta vai ser incrível para você. Porque o que acontece é assim. Ela tem direito de aplicar para a mãe dela, sem problema. Mas quando você aplica para a mãe, quando você é cidadã americana, você é chamado immediate relative. É uma categoria especial. Quando você faz essa aplicação, você não tem direito para incluir os filhos da sua mãe, que são seu irmão ou irmã. Você tem que aplicar separado para eles. A diferença é, a aplicação para a mãe pode demorar menos de 1 ano, mas a aplicação para a irmã pode demorar 7 a 10 anos. Esse é o problema. Agora, falando sobre o esposo, o único jeito que ela pode aplicar para o padrasto dela é se na data que o padrasto casou com a mãe dela, se essa mulher tinha menos de 18 anos de idade. Se ela tinha menos de 18 anos de idade, ele é considerado o padrasto dela, então ela pode fazer a aplicação para ele igual que ela faz para a mãe dela e também vai demorar poucos meses
para resolver o problema dele. Mas se ele casou com a mãe dele, se o padrasto casou com a mãe dele quando esse menino tinha mais de 18 anos de idade, ele pode fazer nada, a mãe tem que receber o green card primeiro e a mãe aplica para o esposo dela. Já sabemos que para se tornarem cidadãos americanos têm que esperar pelo menos o mínimo de 5 anos. 3 ou 5 anos. 3 num caso, como Como você cidadão já referiu, americano. e 5 anos nos casos normais Sim, de contrato sim. de trabalho. O que é necessário fazer? O que é que as pessoas têm que fazer Bom, após os 5 anos? Primeira coisa, tem que verificar que a pessoa qualifica. E para qualificar é assim, se a pessoa está casada com um americano, essa pessoa tem que provar que durante o último 30 meses, que metade do tempo a pessoa estava dentro dos Estados Unidos. E também, durante esse prazo, que a pessoa não saiu do país e ficou fora do país mais de 6 meses. Então, se mais de metade do tempo o corpo da pessoa estava dentro do país e a pessoa nunca saiu por mais de 6 meses, essa pessoa qualifica. Aqueles que aplicam através de 5 anos, eles têm que provar que durante os últimos 5 anos, que 30 meses o corpo dele estava aqui e também durante esses 5 anos nunca ficou fora mais de 6 meses. Aí eles qualificam. Essa é a primeira parte para resolver. Segundo, eles dão entrada no processo e vão marcar uma data para apresentar para uma prova. E agora, a prova pode ser em inglês ou qualquer outra língua. Mas para tomar em português, vamos falar, a pessoa tem que ter o green card ou 15 anos e tem mais de 55 anos de idade, ou tem o green card para 20 anos e tem mais de 50 anos de idade. E se a pessoa tem o green card 20 anos e tem mais de 60 anos de idade, eles têm uma prova muito simples, é só 10 perguntas, sempre o mesmo. Agora, de qualquer jeito, se a pessoa tem que tomar a prova, eles vão ter 100 perguntas para memorizar, mas o fiscal só vai perguntar 10. E desses 10, você tem que ter 7 corretos. 7 Okay? perguntas, 7 respostas corretas. Resposta correta. E depois, eles vão verificar se você fala inglês. Isso é simples. Ele só, quando você entra, ele fala em inglês. Have a seat, sit down, what's your name, where do you live? Então, ele vai já perguntar em inglês umas coisas, vai ver se você pode conversar. E depois, ele vai pedir para você escrever 1 ou 2 linhas. E é assim, I live in America. I love New York. É muito simples. 1, 2 linhas acaba com tudo. Aí é tudo que você tem que fazer. Agora, tem pessoas que não têm capacidade de aprender. Pessoas que estão um pouco idoso, pessoas que têm E nesses casos há problemas. Em casos especiais, existem também especiais atenções. Sim, existe uma dispensa. Se a pessoa pode conseguir um médico que vai assinar um formulário explicando o problema que essa pessoa tem e escreve no formulário os códigos oficiais de médicos, que a pessoa tem Alzheimer, que a pessoa tem um acidente e não tem capacidade para lembrar. Então, com esses casos, a pessoa não tem que tomar nenhuma prova, só entregar os documentos e se tudo está bom, é aprovado, eles vão jurar a bandeira. Então, esse é o sistema. Aí, normalmente, no mesmo dia que você toma a prova, umas horas da tarde, você recebe sua cidadania americana. Muito bem, Moisés. Nós vamos fazer agora uma breve pausa. Não saia do seu lugar. Na segunda parte, vamos ouvir os espectadores que estão em linha e ler alguns e-mails que nos foram enviados. Até já, então.